Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que a paz do nosso Divino Mestre, aquele que ele depositou em cada coraçãozinho aqui presente, em cada um de nós, que essa paz possa permanecer conosco por hoje, por estes breves momentos que aqui estaremos falando de Jesus e por toda a nossa imortalidade de nossas almas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, mas hoje nós vamos falar, e nada é por acaso, eu queria fazer essa palestra já há alguns meses atrás, e não deu. Mas por quê? Porque nós tínhamos que fazer essa palestra agora, no mês de dezembro, mês de aniversário de Jesus. 2022 anos. Jesus irá completar agora, dia 25. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a realeza de Jesus. E este tema, para quem quiser depois também, em casa, dar mais uma olhadinha, ele está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos seguir com o nosso assunto, que o tempo está passando. Na realidade, aqui na Terra, falando terra a terra, o que significa ser rei? Quando a gente já fala, a palavra parece que já enche a rei, Resposta: é um monarca, ou seja, é aquele que detém o poder soberano num reino aqui na Terra. Então ele detém a soberania do seu reino, do seu povo. E ele é considerado um rei ou uma rainha. E todo rei, toda rainha, vocês já viram que tem uma coroa? Uma coroa, um cetro, que é aquele tipo um bastão. Todos eles têm. Por que será? Será que é por acaso? Porque é bonitinho? A coroa, ela é um símbolo de suma importância para os monarcas, para os reis, para as rainhas. Ela representa, na realidade, a marca, o poder daquele rei. Então, se o rei ou a rainha quiser uma coroa toda de pedras preciosas, verde, amarela, lilás, toda em ouro, vai mostrar o quanto ele é poderoso, o quanto ele é soberano. E aquele cetro, que mais parece esse microfone assim, um pouquinho maior, na realidade é um bastão que designa autoridade real. Então, eles se investem de coroa e de cetro para mostrar a sua autoridade real. Atributo de governantes usado há milhares de anos. Isso já vem, não é de hoje. Lá já se mostrava a soberania através desses objetos. Um cetro geralmente consiste em um bastão ou uma vara com várias ornamentações, onde na extremidade superior apresenta uma figura simbólica. Cada rei, cada rainha desenha a sua figura simbólica. Alguns são cobras, outros são cavalos, animais, todos eles representando o seu poderio. Tá bom? Eu trouxe algumas figuras aqui de coroas, todas elas muito bonitas, com pedras maravilhosas, mas a realeza, onde o rei usa a coroa, é quase sempre um jogo de interesses. Geralmente é um jogo de interesses, e oportunidades para certas famílias, sendo, na maioria das vezes, amaldiçoada. A maioria das vezes. Eu trouxe aqui alguns exemplos bem rápido, que a Bíblia, a própria Bíblia, nos traz alguns reis e que eles se rebelaram uns contra os outros e acabaram mortos. Como Salum, rei de Israel, se rebelou contra Zacarias, que também era rei de Israel, assumiu o trono e foi
assassinado. Então, um matando o outro. Entrava no trono, morria, já matavam. E aí a gente vem com aquele ditado tão conhecido, né? Rei morto, rei posto. Morreu, já vem outro para o lugar, né? Há uma dinastia aí. Manaém, rei de Israel, também se rebelou contra Salum, rei de Israel, assumiu o trono e foi invadido pelo exército assírio. Então, um contra o outro. E assim, Oséias, Zedequias, rei de Judá, né? Todos eles, né? Lutando um contra os outros, querendo mostrar o seu poder, a sua vitória sobre o povo. E, na verdade, né, a realeza terrena, ela termina quando? Quando o rei ou a rainha morre. Morreu. Quer um exemplo? Olha ela aqui. Né? Rainha Elizabeth II. Assumiu o trono britânico em 1952. Nem tinha nascido, gente. E olha que eu já estou velhinha. Você também não, Fê? Ninguém aqui, a maioria não tinha nascido em 1952. Lá estava ela assumindo o trono britânico. Monarca mais longeva da história da coroa britânica. Né? Morreu aos 96 anos. Agora, dia 8 de setembro deste ano. E o que aconteceu? Já está o filho sendo colocado, aposto, no trono para substituí-la aqui na Terra. Certo? Então, é assim que se considera uma realeza terrena. Um vai e o outro já vem, assumindo o trono e o lugar. Mas aí a gente traz Jesus Cristo. Ele que usou apenas uma coroa de espinhos. Foi coroado com uma coroa de espinhos, como rei dos judeus. E olha que os judeus nem gostaram dessa mensagem na cruz, porque eram eles mesmos que estavam matando Jesus. E lá estava Jesus, coroado. Compreendemos que o reino de Jesus, então, não é deste mundo. Não é deste mundo. Até porque Jesus só encarnou uma vez aqui na Terra, né? Para nos trazer os ensinamentos que ele aprendeu na caminhada evolutiva dele. Amar, perdoar, fraternidade, humildade, caridade. Então, Jesus, ele já demonstra não ser um rei terreno, porque ele fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E que rei não quer ser servido? Não é? Que rei ou rainha? E Jesus já dá exatamente essa clareza para nós. Eu não vim para ser servido, e sim para servir. Mas será que Jesus, então, teve um reino na terra? Que reino é esse? Olha que legal. O título de rei nem sempre implica o exercício de poder por um determinado período. Nem sempre rei significa isso. É isso que Jesus veio nos ensinar. E ele fala, é unânime a todos aqueles que, por sua genialidade, se sobressaem em uma atividade qualquer, influenciando até o progresso da humanidade. Vocês querem um exemplo, como a gente conhece alguns reis, e que não foram coroados, nem com coroa, nem com cetro, mas a gente chama de rei. Está aqui um. O rei Pelé, com a sua genialidade no futebol, é considerado o melhor jogador do mundo. Mas não precisou de coroa, de nada. Foi apenas a sua genialidade no esporte que o consideramos um rei. Temos um outro muito conhecido aqui, o rei Roberto Carlos, né? O nosso rei da música brasileira. E tem tantos outros aí, reis do bem, reis do mal. E é isso que Jesus está falando, que nem sempre
é um título de exercício de poder. Nem sempre. A gente já tem um pequeno exemplo aqui. E para isso, eu trouxe, então, a própria passagem de Jesus conversando ali com Pilatos sobre quando ele lhe é perguntado se ele é rei. Vamos ver? Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria o meu povo, para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo, tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que é a verdade? Haveis-me apresentado este homem como o pervertedor do povo. Eu o examinei na vossa presença, e nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Eu o remeti a Herodes. Ele concluiu que coisa alguma digna de morte foi feita. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Como de costume, nessa época do ano, um prisioneiro deve ser solto. Barrabás? Libertem Barrabás! Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o! Crucificai-o! Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Por isso que a gente fala, né? Pior do que fazer o mal é não fazer o bem. Ele poderia ter liberado, né? Jesus. Porque ele mesmo falou o que ele fez. Ele não fez nada. Mas o povo estava ensandecido. Estavam cegos. Não conseguiam enxergar a verdadeira realeza de Jesus. Por quê? A verdadeira realeza é a realeza moral. Essa é a realeza de Jesus, a sua moral. E é isso que ele nos ensinou através dos seus evangelhos. Nasce do mérito pessoal e é consagrada no tempo, porque a evolução não dá salto. Jesus não deu salto. Jesus veio preparado de milênios e milênios e milênios de outro orbe. Ele só veio aqui nos ensinar. O que é ser rei? É ter moral. É realmente praticar o bem. É pôr em prática o Evangelho do Cristo. Tem mais valor e importância a realeza moral do que aquela que é coroada.
Porque a realeza moral é para todo sempre. Todo sempre. E a realeza terrena morreu, acabou. É imortal a realeza de Jesus. É imortal. É sempre abençoada pelas gerações futuras e continua governando mesmo após a morte. Eu acabei de iniciar falando, Jesus estará completando 2022 anos que ele nasceu. Mas aos seus 33 anos, ele morreu. Nós o matamos na cruz. Né? Nós o matamos na cruz. E não foi com uma coroa terrena, foi com uma coroa terrena de espinhos. Então Jesus foi o rei mais poderoso de todos os soberanos na terra. Foi ou não foi? Pergunta daqui a alguns anos se alguém vai lembrar da rainha Elizabeth. Agora a pergunta de Jesus. Pergunta de Jesus. Você conhece Jesus? Poucos ainda não conhecem. Poucos ainda não tiveram essa oportunidade bendita. Mas pergunta quem é o rei que estava antes da rainha Elizabeth. Alguém sabe? Ninguém lembra mais. Acabou. Por isso ele tinha razão em dizer a Pilatos, eu sou o rei, mas o reino que ele estava falando não é deste mundo. Jesus reinou no quê? No amor, na paz, na caridade, na fé, na esperança, no perdão, para todos aqueles que creem na vida futura. Bem sofrer ou mal sofrer, depende de nós. Depende se nós realmente confiarmos em Jesus. E aí, quando o homem não tem certeza da vida futura, só acredita na matéria, só acredita num rei ou numa rainha aqui da terra, concentra todo o seu pensamento na vida terrena. Morreu, acabou. Acabou tudo. Entregando-se à verdadeira tortura. Já pensou, gente? Que Deus é esse que nos criaria para uma única vida? Morreu, acabou. Não fizemos nada, não dá tempo de fazer nada numa única encarnação. Nem em tantas que nós já estamos, está dando tempo. Né? Muitas vezes nos tornamos verdadeiros reis ou tiranos dentro da nossa própria casa. Aqui eu mando. Está no Evangelho. O Evangelho está lá, né? Aqui mando eu, como se fosse um rei, dentro de casa. Aqui eu mando no meu filho, na minha esposa, na minha mãe. Aquele que acredita na vida futura é semelhante a um homem rico. Então, quem tem um pensamento na vida futura é igual a um homem rico, que perde pouco, uma pequena soma, mas não se abala. Porque ele é rico em virtudes. Mas aquele que concentra todos os seus pensamentos na vida terrena, só aqui é que vale a pena, assemelha-se a um homem pobre que perde tudo e que fica desesperado. Essa é a diferença entre aqui e lá. Deus não condena os prazeres da terra. Veja bem, o próprio Evangelho fala, nós somos homem no mundo. Precisamos viver essa época do mundo. Podemos ir no cinema, no teatro, comprar uma roupa, comprar uma casa? Claro que sim. É o abuso que nos é condenado. O abuso, o excesso, o apego. Como, por exemplo, né, minha casa, meu carro, meu cachorro, meu gato, meu papagaio. É meu filho, é minha filha, meu marido, minha esposa. Ou então é meu corpo. Tudo isso é matéria. Tudo isso é da realeza da terra. Não serve para nada lá no futuro. A nossa bagagem tem que ir cheia de virtudes, porque não vai nada com a gente. Já sabemos disso, né? Nem o próprio corpo. Pelo conhecimento de que a alma já existia antes, e ela vai se reencarnando, tanto em erros quanto em acertos, né? Em outras vidas, que os homens à época de Jesus não podiam compreender isso. Não compreendiam. E o pior é que a gente ainda não compreende.
Ah, mas naquela época Jesus não pôde falar, porque se do jeito que ele falou, usando parábolas, usando historinhas do dia a dia, muitos não compreenderam. Até nós, às vezes, né? A gente lê a parábola e fica ali. Nossa, o que será que Jesus quis dizer? Né? Foi por isso que ele reservou ao Espiritismo essa condição de divulgar os ensinamentos de Jesus, né? Que viria mais tarde. Ele falou, vou lhes enviar outro Consolador prometido, porque ele já era um Consolador. Outro. Quando a humanidade já estivesse preparadas para recebê-los. E aí será guerra. Quem pensava que ia ter uma guerra agora em 2022? Quem pensava isso? Achando que o homem já tivesse a inteligência e a capacidade de não resolver mais nada com guerra, com poderio. Está aqui, ó. Até hoje lá, fome. Essa pandemia não veio assim. Veio para ensinar muita coisa. E a gente ainda não aprendeu e o bichinho não vai embora. O bichinho não vai embora. Tá? Aí a gente tem o quê? A poluição, os desmatamentos. Aqui a poluição, né, também, as queimadas. Olha essa tartaruga, olha o que a gente faz com os nossos animais. Será que nós aprendemos tudo o que Jesus nos ensinou? A sua verdadeira realeza? Tem uma história no próprio Evangelho que eu acho muito interessante, já que a gente está falando de realeza, e ela vem fechar este capítulo, chama Uma Realeza Terrena. Tentamos de diversas maneiras saber de que rainha se tratava. Não conseguimos. Ouvi opiniões de vários palestrantes, um falou uma coisa, eu falei, olha, melhor então deixar ela. Ela não quis aparecer, ela pôs uma rainha de França, ponto. E ela fala assim, ó, quem poderia melhor do que eu compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? Uma rainha, hein? Lá do mundo espiritual, veio dar o seu depoimento durante a codificação do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela fala aqui, ó, o que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. Rainha eu fui entre os homens e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão. Olha que história da rainha já nos ensinando, né? E que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como uma soberana, tive que ver acima de mim, mas muito acima dela, homens que ela considerava pequeninos e os desprezava, por não terem sangue nobre. Como se o sangue fosse diferente uns dos outros. Ela chegou assim lá, querendo ser rainha, poderosa, lá em cima. Para preparar um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, ela nos ensinando, a humildade, tudo que Jesus nos ensinou, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes lá. Ninguém quer saber se a gente foi um coletor de lixo ou uma rainha ou um rei. Ninguém quer saber. Querem saber o que é que a gente fez no bem. Qual foi a tua ação no bem? O que você fez por você, pela sua encarnação e pelo próximo? Não se pergunta o que foste, que posição ocupa, mas o bem que fizeste, as lágrimas que enxugastes. E ela termina, né? Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardar para sempre. Eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras. Para que a gente tenha piedade de todos esses reis e rainhas. Para que a gente reze por aqueles que estão lá no mundo espiritual se achando. Para que a gente reze. Para que a gente não esqueça deles. Para que Deus tenha misericórdia deles. E para encerrarmos, né, passei uns minutinhos aqui, nós vamos dizendo aqui, então, o que Jesus nos diria, né? Bem-aventurados os que são pobres de espírito. Pobres de espírito são os humildes de coração. Bem-aventurados que são humildes.
porque deles é o reino dos céus. Jesus nos deixa claro que Deus deseja espíritos ricos em quê? Em amor e pobres em orgulho. Essa é a nossa mensagem de hoje. Que todos nós tenhamos um feliz Natal. Que seja Natal todos os dias do ano que está por vir. Que haja paz, que haja luz, que haja bênçãos em cada lar, em cada família, em cada um de nós. E que possamos novamente aqui nos encontrarmos fortes, com coragem, com esperança, com fé em Jesus. Muita paz e muita luz a todos.